Pois é, acabei de assistir Pantera Negra, Wakanda pra Sempre e, mais uma vez, a Marvel me decepciona, confesso, mas não que isso seja totalmente negativo, porque, diferente de muitos outros filmes da Marvel, o Wakanda pra Sempre, principalmente na fase 4, ele é um filme muito importante e a referência para você relembrar o que é a Marvel. Então, vem comigo que eu vou falar o que eu achei do filme e a minha crítica pro Pantera Negra, Wakanda pra Sempre, que encerra a fase 4 da Marvel. Bom, antes de mais nada, eu quero começar falando da dificuldade que foi pro Ryan Coogler, diretor do filme, e a dificuldade que esse cara teve para fazer essa sequência, que, primeiro, ela carrega o fardo de ser um filme maior do que o seu antecessor, o primeiro, né, Pantera Negra de 2018, maior em bilheteria, maior em premiações, porque é um puta filme. Segundo, teve a dificuldade durante a pandemia, porque as gravações de Pantera Negra e Wakanda pra Sempre ocorreram durante um dos piores momentos da crise que teve aí do vírus. E o terceiro, e na minha opinião, o que mais afeta esse filme, cara, é você fazer um filme do Pantera Negra sem o próprio, né, o Pantera Negra. Que é a representatividade de Wakanda, que é você ter um defensor, como eles mesmos falam no filme, né? E, na minha opinião, de verdade, eu tiro o chapéu pro Ryan Coogler, adoro os filmes dele, adoro Creed. Ele conseguiu tirar leite de pedra, de verdade, assim. Com tanta coisa e com tanto assunto que ele tinha que falar nesse filme, ele fez o melhor que ele pôde com o melhor que ele tinha. E isso, pra mim, é um mérito, assim, que não dá pra discutir. O Ryan Coogler mandou super bem. Ele manteve, na minha opinião, um dos pontos mais positivos do filme. Visualmente é lindo, cara. O Wakanda tá com aquele visual de sempre, as roupas, o figurino, é tudo muito rico, tem muita cultura e representatividade, que é isso que o filme tem que ser, e na minha opinião ele continua, principalmente agora que o fardo de Pantera Negra, ele foi dividido ali, esse protagonismo do Pantera Negra entre o núcleo feminino que carrega esse filme como as personagens principais, né? Que é a Shuri, a mãe do Pantera Negra, a rainha, a Okoye, que é uma Dora Milaje, e também a ex-namorada, né? Que é a Nakia. Bem dizer, essas são as 4 mulheres negras, né? Que se empoderam e representam o que é o Pantera Negra nesse filme, que começa bem triste, carrega todo o luto da perda, e pra mim esse é um dos, assim, problemas desse filme. Por quê? Vamos lá. O roteiro, embora seja fraco e previsível, como qualquer outro filme de super-herói que a gente viu recentemente, o Pantera Negra, ele aborda o luto no começo do filme pela perda do rei T'Challa, porque no filme ele morre, assim como na vida real, a vida imita a arte, ou a arte imita a vida, e depois da morte e do luto, se passa, tipo assim, um ano, do nada, eles cortam já, acabou o velório, beleza, passa um ano, e aí eles já querem introduzir. É tudo muito corrido, sabe? Eles atropelam as coisas e não deixam a gente sentir o luto, sentir a perda de fato. É óbvio que a gente sentiu, é óbvio que está estampado na cara do elenco, em cada lágrima que escorre no rosto das personagens, a gente vê que elas sentem falta do Chadwick Boseman e todo o elenco está de fato de luto por ele. Mas você tem que abordar o luto no começo e correr para a trama precisar seguir uma narrativa. Isso fica muito corrido e muito atropelado, porque eles abordam, além do luto, tensões políticas. O mundo inteiro está atrás do Wakanda para fazer parcerias, porque o T'Challa tinha dito lá em Guerra Civil que ele ia compartilhar a tecnologia e o vibrânio de Wakanda com o mundo, e isso não acontece porque a rainha sabe dos empecilhos e problemas que isso pode gerar, no mesmo tempo em que você tem que apresentar uma nação subaquática, né? Que era nas HQs lá Atlântida, cidade do Namor, que foi adaptada aqui no filme, né, para a cidade de Telocan. Então, assim, você tem grandes arcos, grandes empecilhos que não dá para você ignorar. Por exemplo, você tem uma guerra iminente que pode acontecer em tensões globais de política internacional, e aí, ao mesmo tempo, agora você tem um namoro, entendeu? Porque tem vibrânio no oceano e ninguém nunca soube disso. E aí, é óbvio, o filme ele se desenrola, algumas coisas ficam bem clichês ali no desenrolar de toda essa história. Temos a personagem da Iron Heart, que, na minha opinião,
ela é um dos pontos mais negativos desse filme pela abordagem que escolheram fazer com ela, tá? Então, não é nada contra a atriz, nada contra o personagem, muito pelo contrário, pra mim o que salva a Iron Heart é a atriz, é o carisma dela, sem igual, mas você usar ela de alívio cômico não funciona, porque uma piadaria aqui é engraçado, mas o alívio cômico pra você representar nós, fãs da Marvel, com ela, não funciona, porque é isso que eles tentaram. Você vê que ela tá ali pra fazer piadinhas de eu tô voando, dá um gritinho, sabe? Alguma coisa assim. Isso pra mim não funciona. E fora que eu também não gostei nada do design da armadura dela. Eu sei que foi uma armadura usada no filme do Wakanda pra sempre, ela pode mudar, mas ainda assim não me agrada muito em nada a Iron Heart, pra ser bem sincero. Mas isso não que seja um problema, né? Eles usam ela pra a chave, a peça-chave pro roteiro ter que seguir em frente e partir pro último ato, que é de fato a guerra contra a cidade do Namor e o Wakanda. Mas é isso, o filme não é ruim, não pense isso, muito pelo contrário, ele é até muito melhor do que outros filmes aí da fase 4 da Marvel. Pra mim é inclusive até melhor do que o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, mas a questão é o seguinte, eles apressaram essas coisas, e se o filme fosse sobre luto, era de fato, ele teria um potencial de ser muito maior do que ele foi. Mas no final das contas, quando eu parei de fato para refletir do que seria esse filme, de como que ele seria lembrado e o que diferencia ele de outros filmes de super-herói, é que de fato ele é um filme para homenagear a perda do Chadwick Boseman. Então assim, isso eles conseguem, é muito bem feito, e eu entendo que perante todas essas dificuldades que eu apresentei para vocês, foi feito o melhor que dava, né? E eu concordo, foi muito bem executado. Então assim, ainda é um filme muito positivo, de 0 a 5 raios, eu dou 3 raios, gostei. Esperava mais, mas eu gostei do que foi entregue, e devido às limitações que a gente teve aí também no caminho, né? Agora, lembrando, o filme tem uma cena pós-créditos, que também é polêmica e vai dividir opiniões, e que eu particularmente não gostei, e o motivo é que simplesmente essa cena, ela despotencializa todo o arco de perda, luto, e faz a gente repensar sobre legado, sabe? Então assim, comenta aqui pra mim aqui embaixo se você já assistiu e gostou de Pantera Negra, o que você achou dessa polêmica cena pós-crédito, lembrando, sem spoilers, fechou? Um beijo, um abraço, eu fui.